O Peregrino, de John Bunyan. Prefácio. Para muitos, pode parecer supérfluo o trabalho de escrever uma introdução para o público da nova edição de O Peregrino, de John Bunyan, ou fazer algum comentário sobre seu autor. O Peregrino é, juntamente com a Bíblia, um dos mais conhecidos livros já publicados. Podemos imaginar que nem todos tiveram a oportunidade de ler a obra completa de Bunyan, mas, em algum momento de suas vidas, elas travaram conhecimento com a famosa jornada do cristão, deste mundo àquele que está por vir. Este livro que citamos, conquanto seja suficiente para garantir ao autor um lugar entre os escritores mais renomados, seja dos tempos modernos ou antigos, não representa a 10ª parte do trabalho feito por Bunyan durante sua vida, completamente devotado ao serviço de Deus. A pressa da vida moderna e os apelos incessantes feitos por inúmeras publicações boas, ruins ou mesmo indiferentes, não são capazes de nos fazer esquecer a imensa contribuição prestada por John Bunyan à causa da verdadeira religião em suas mais de 60 diferentes publicações, mostrando em cada uma delas uma mente simples, cheia de devoção, a marca de um amor genuíno pela verdade e a sua grande genialidade. Nascido em uma época que se destacou pelo surgimento de muitos homens cujas obras são admiradas até hoje, ele conquistou, através de seus permanentes esforços, uma elevada posição, se não a mais alta de todas, entre estes homens. Apesar disso, pobreza e ignorância também tiveram participação em sua vida. Após ter optado em sua juventude por uma vida sem Deus, cheia de maldade e pecado, tornou-se posteriormente um dos grandes mestres da língua inglesa e um dos mais bem-sucedidos e mais notáveis professores de religião que o mundo já conheceu. Quando sua mente estava totalmente mergulhada em temas religiosos, ele praticamente esquecia da pouca instrução que recebera, sendo que o primeiro estudo que fez sobre a Bíblia foi para ele uma tarefa levada muito a sério. Bunyan tornou-se tão familiarizado com os ensinamentos bíblicos e compreendendo de tal forma a profundidade do significado que, com seu rico e vigoroso estilo, mostrava em cada linha o impressionante conhecimento que tinha sobre o livro dos livros. Durante sua vida, e mesmo cerca de 100 anos após sua morte, os ricos e bem-educados não conseguiam mencionar seu nome ou citar suas obras sem se desculparem por isso. O inculto Mascate de Elstow era lido e citado sob o protesto de muitos. Para os pobres e poucos instruídos, que não precisavam vencer preconceitos sobre educação ou origem familiar, ele tornou-se imediatamente popular. Este foi o homem testado na fornalha ardente das aflições e que não se deixou vencer nem ficar parado, esperando. Alguém cujas experiências e dificuldades religiosas eram as mesmas que as dele, que lhes estimulava a mente e despertava solidariedade entre seus compatriotas menos favorecidos. A impressionante originalidade de seu talento garantiu a John Bunyan um lugar entre os imortais. Nos dias de hoje, ele é lido e respeitado por ricos e pobres. Refletindo acerca de sua origem tão humilde, podemos encará-la como um motivo a mais para a admiração que o conteúdo de suas obras acaba despertando. E apesar da simplicidade deste homem, nenhum outro escritor religioso aprofundou-se tanto em suas experiências pessoais como ele. Encontramos em suas obras um cenário sem paralelo na literatura cristã, que apresenta a feroz batalha travada para redimir a alma humana do pecado e alcançar a libertação. Suas exposições sobre as Escrituras são conhecidas por sua força e simplicidade, sendo adornadas somente por ilustrações caseiras que retratavam a rotina do seu dia a dia. Talvez o aprendizado acadêmico tradicional tivesse diminuído sua influência e enfraquecido o poder de suas obras. Este homem iletrado, mas de grande talento, é chamado de comentarista dos pobres, por nunca ter escrito uma única linha que não pudesse ser claramente compreendida pelo mais simples dos leitores. Ao mesmo tempo, sua simplicidade reflete a grande dimensão de sua obra pela luz própria dos que possuem talento. Na reedição deste clássico religioso, todos os cuidados têm sido observados para reproduzir os textos originais na íntegra e com toda a precisão. Apresentamos também um breve resumo da vida de John Bunyan, onde os principais acontecimentos de sua carreira são apresentados com destaque ao leitor. Biografia de John Bunyan, por John Roberts. O século XVII foi singularmente produtivo em relação aos grandes escritores religiosos ou seculares. Aquele que, em sua origem, era o mais humilde de todos e o mais desafortunado no que diz respeito à educação formal, John Bunyan, é hoje, após um intervalo de alguns séculos, um dos mais conhecidos e mais populares dentre todos eles.
Entre estes seus conterrâneos, podemos citar Milton, Dryden, Baxter, Owen, Howe, Henry, arcebispo Usher, bispo Hall, Thomas Goldwyn, chefe de justiça Hale, Cudworth e Henry Moore. O próprio Shakespeare morrera apenas 12 anos antes do nascimento de Bunyan. A simples menção desses nomes nos dá uma ideia bem clara da riqueza dessa época que nos diz respeito a homens de grande talento. Se levarmos em consideração o fato de que a maior obra de Bunyan, O Peregrino, foi criação de uma mente inculta, tanto sob o ponto de vista formal, quanto por relacionamento com pessoas cultas, ele deverá obrigatoriamente constar como o mais notável de todos eles. John Bunyan nasceu em 1628, em Elston, aproximadamente a 1,5 km da cidade de Bedford, na Inglaterra. Seu pai era funileiro, consertava panelas, bules e chaleiras. Esta profissão não era tão respeitada quanto a de um ferreiro, assim como a de sapateiro não era tão respeitada como a dos artesãos e fabricantes de sapato. Naqueles dias e durante muitos anos que se seguiram, a profissão do pai de Bunyan e de seu famoso filho era difundida em outras localidades por andarilhos e ciganos, também conhecidos como mascates, nome pelo qual os Bunyans foram batizados, embora não viajassem por todo o país ao sabor da profissão. Bunyan e seu pai limitavam-se a trabalhar em uma área restrita às vizinhanças mais próximas. Muito do que escreveram a respeito de Bunyan supõe erroneamente que ele fosse descendente de ciganos, esquecendo-se que até certo período da história, ingleses e escoceses atravessavam o país com suas famílias em clãs ou bandos, sobrevivendo da produção e venda de utensílios de lata e madeira. Este que lhes escreve ainda se lembra desses grupos de nômades nacionais, se deslocando de um lugar para o outro através das áreas centrais da Escócia. Alguns desses grupos chegavam a ter de 50 a 100 pessoas, entre jovens e velhos. Eles armavam suas tendas em qualquer pedaço de chão disponível nas vizinhanças das vilas ou das cidades e permaneciam ali até que tivessem esgotado comercialmente aquela região, ou até que suas invasões aos galeeiros, plantações de batata e roubos de carne tivessem tornado seu estado indesejável. Estas pessoas eram conhecidas como mascates e eram de ascendência escocesa. Os relatórios da polícia local e a constante reclamação sobre terras devastadas foram gradualmente extinguindo-os como classe nômade, embora ainda possam ser encontrados como famílias nas regiões mais remotas da Escócia e da Inglaterra. O herói de Bunyan, cujo negócio era peregrinar pelo país com o lema "Consertando as panelas", não era cigano, mas um mascate escocês, um itinerante que trabalhava com metais. O pai de John Bunyan não era cigano e nem mesmo um mascate como os descritos aqui. Ele morava em uma casa e tinha uma vida social comum para um trabalhador de sua época. A designação de mascate era usada em virtude do seu trabalho com metais. Bunyan declarava a respeito de si mesmo que sua descendência era uma geração pobre e sem nenhuma importância e que a família de seu pai era de uma posição social insignificante e desprezada. Acredita-se que os pais de Bunyan, apesar da humilde condição em que viviam, deram a seu filho o que consideravam ser uma boa educação para as pessoas de seu nível social. Em seu livro Graça Abundante, ele desenhou a terrível figura do vício e da maldade presentes em sua adolescência e início da vida adulta. Mas sem dúvida elas eram uma versão exagerada das acusações de sua própria consciência. Fato comum entre os puritanos. Podemos confirmar isso, pois, segundo suas próprias declarações, ele nunca ficou bêbado e nenhuma mulher jamais pôde acusá-lo de qualquer pecado sexual. Mesmo quando garoto, não respeitava o sabá, jurava em falso, xingava e era o líder de todas as aventuras maldosas normalmente perpetradas pelos meninos daquela época. Convivendo com amizades que só um jovem malicioso e imprudente poderia ter, Bunyan se esqueceu rapidamente da pouca educação que havia recebido. Falando a respeito desse período de sua vida, ele diz o seguinte: "Nos tempos em que andava sem Deus, eu seguia de fato o caminho deste mundo, conforme a minha inclinação natural, segundo o espírito que operava dos filhos da desobediência. Era um prazer ser cativo do diabo, fazer suas vontades, ser cheio de desonestidade. Eu era uma criança como poucas. Não tinha nenhuma qualidade além de praguejar, mentir e blasfemar contra o nome de Deus." Durante toda a sua vida, ele se acusava pelos pecados cometidos na adolescência e juventude, mas se defendia veementemente das acusações de libertinagem. Durante a infância de John Bunyan, o pensamento puritano alcançou seu período mais severo e nenhuma parte da Inglaterra estava sob maior influência desse pensamento do que Bedfordshire.
qualquer que fosse sua conduta ou quaisquer que fossem suas práticas, as privações impostas pela religião, somadas a uma vida repleta de temor a um Deus apavorante, tiveram fortíssimo efeito sobre a mente imatura e inconsequente deste rapaz. Seus sonhos eram frequentemente assombrados por visões do julgamento de seus pecados, das quais ele tentava em vão se esquecer, mergulhando ainda mais naquilo que considerava ser uma vida profana e de vícios fatais. Devemos levar em consideração que os mais inocentes divertimentos eram tidos pelos puritanos como um pecado temível. Podemos concluir então com toda certeza que, estando ou não debaixo de alguma influência religiosa, Bunyan era, em todos os aspectos, um jovem rapaz normal de sua época, que dava lugar às suas inclinações maldosas e por isso era desprezado pelos religiosos, que em suas vidas de privação e preconceito não tinham nenhum respeito por ele. Assim como o poeta inglês Robert Southey, de 1774 a 1843, somos inclinados a acreditar que seus pais eram tementes a Deus, se esforçando para ensinar-lhe o senso de dever religioso, pois do contrário teria sido difícil e, como se provou mais tarde, ineficiente incutir-lhe tão cedo uma consciência tão severa a respeito do pecado. Muitos livramentos providenciais das garras da morte que ocorreram antes de sua conversão foram encarados por ele como amostras da graça de Deus para consigo mesmo. Bunyan caiu no mar uma vez e em outra ocasião caiu de um barco no rio Ouse. Em ambos os casos escapou da morte por um triz. Em outra oportunidade, uma víbora cruzou seu caminho e ele bateu nela com um pedaço de pau, deixando-a inconsciente e corajosamente arrancou a língua do animal com as próprias mãos, pois, segundo as crenças da época, a língua era considerada a fonte de poder da víbora. Mas o outro livramento miraculoso o impressionaria ainda mais. John Bunyan alistou-se no exército e, durante o cerco de Leicester, que foi uma batalha da Primeira Guerra Civil Inglesa pela disputa do poder entre monarquistas e parlamentaristas, em junho de 1645, ele estava prestes a entrar no seu turno quando um companheiro de tropa implorou para trocar de lugar com ele. O substituto de Bunyan montava guarda na linha de frente quando foi atingido na cabeça por uma bala de mosquete. Não se tem informações de quanto tempo Bunyan serviu como soldado, mas existem poucas dúvidas de que tenha sido por um curto período. As antigas lembranças traziam em suas memórias armas como arietes e catapultas. Apesar da época em que escreveu A Guerra Santa, algumas armas fossem diferentes das utilizadas no tempo em que ele lutou, a pompa e as circunstâncias usadas para descrever a batalha são contadas com um estilo de que jamais havia tido uma experiência de campo. Muitos dos biógrafos de Bunyan supuseram que ele havia se juntado ao exército em função de seu caráter temente a Deus, esquecendo-se que ele havia se alistado antes de sua conversão, quando a causa do rei era muito atraente para uma personalidade forte e imatura como a sua. Ele costumava dizer que era um daqueles que temiam a Deus e honravam o rei. Do início ao fim de sua vida, ele sempre se mostrou disposto a submeter-se à lei, o que era injusto e quase impossível para um velho soldado da coroa que sempre se opôs à tirania dos reis. Bunyan foi um monarquista ativo por um curto período e monarquista passivo até o final de uma carreira de sofrimentos e tribulações impostas pelo governo do filho do rei por quem ele havia lutado. Esta é uma das marcas mais interessantes do seu extraordinário caráter. A lei máxima do grande professor era: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a qual ele obedecia literalmente e através da qual direcionava toda a sua vida. Mas quando César exigia o controle de sua mente e vontade nas questões relacionadas às riquezas da vida eterna, ou os seus vizinhos que tinham o mesmo pensamento, ele resistia em obediência a uma instância divina superior à de César. Entretanto, entendemos que os anos de cruel injustiça e aprisionamento não afetaram a simplória lealdade que sempre o moveu a obedecer à lei em todos os aspectos terrenos. John Bunyan se casou aos 19 anos. A união foi um pouco precipitada, pois quando se casaram, ele e sua esposa eram tão pobres quanto alguém poderia ser. Não tinham nem mesmo utensílios mais simples, como colheres e pratos suficientes para 2 pessoas. Ele tinha seu negócio para sustentá-los e sua esposa era uma moça prudente e virtuosa que fora criada por um pai amoroso. O pai dela falecera na mesma época em que se casaram, e o único dote que ela trouxe para o jovem marido foram 2 livros que o pai havia deixado: The Plain Man's Pathway to Heaven, O Caminho do Homem Rumo ao Céu, e A Prática da Piedade, de Lewis Bailey.
Bunyan lia frequentemente esses livros com sua esposa e essa cuidadosa leitura despertou nele o desejo de mudar a sua vida. Ele começou a frequentar a Casa de Deus, a Igreja Nacional, sendo grandemente tocado por um sermão contra a quebra do sabá. Durante sua participação em um jogo ao ar livre chamado Chip Catch, ele começou a dizer que de repente uma voz vinda do céu penetrava em sua mente e lhe fazia terríveis perguntas, como: deseja deixar seus pecados e ir para o céu, ou permanecer neles e ir para o inferno? Com isso, ele disse, fiquei tão confuso que deixei o meu gato cair no chão. Eu olhava para o céu e era como se Jesus olhasse para mim lá de cima. Tinha a sensação de que ele não estava nada satisfeito com o que via. Parecia que estava me ameaçando com terríveis castigos pelos pecados do presente e do passado. Embora acreditasse que tinha visto e ouvido apenas com sua mente, ele considerou essa mensagem como nada menos do que absolutamente real. Tal fato teve tamanho efeito sobre Bunyan que ele acreditou não haver mais esperança para si mesmo e que era muito tarde para abandonar seus pecados. Eu estava lá parado, de pé, no meio do jogo, diante de todos os presentes, embora eu não tenha dito nada a eles. Cheguei a essa conclusão sozinho. Então, desesperado, retornei ao jogo. Ele continuou nesse estado de espírito por mais de um mês, quando aconteceu que, estando ele parado perto da janela de um vizinho, amaldiçoando, praguejando e se comportando como louco, a dona de casa, embora fosse uma pessoa miserável, perdida e sem Deus, disse, segundo Bunyan, que ele era o pior dos ímpios e que ela jamais havia conhecido, por dizer os piores impropérios que ela ouvira em toda a sua vida, e que, daquela maneira, ele seria capaz de corromper os jovens de toda a cidade se eles andassem em sua companhia. Nota de rodapé. Chip Catch era um jogo popular do século XVII. Usavam-se ripas de madeira como bastões. Um pedaço de madeira retangular representava o gato, entre aspas. O gato era colocado no chão e um jogador o lançava com a finalidade de ganhar altura a ser rebatido por outro jogador com o bastão para o mais longe possível. Especialistas em esportes consideram este jogo como um dos ancestrais do beisebol. Esta repreensão tão severa, vinda de maneira inesperada, teve um efeito fortíssimo na mente imaginativa deste jovem, para quem o sentimento de culpa e insatisfações consigo mesmo tornaram-se hábitos constantes. Estes sentimentos atacavam seu coração como se viessem de uma fonte inesgotável. Isso explica dizer que ele era, no mínimo, mais fraco do que quem o acusava. Juntos, seu orgulho e sua consciência causaram nele tal reação que depois daquele período em diante, ele abandonou o péssimo costume de praguejar. Ele ainda não havia se convertido, mas para sua surpresa, deixar este hábito havia sido mais fácil do que ele imaginava. Mas algo grandioso estava por acontecer. Incentivado por um pobre, mas bom homem que conheceu naquela mesma época, ele começou a ler a Bíblia e iniciou um esforço para levar uma vida mais ordeira. Embora, para sua vergonha e arrependimento, ainda voltasse de vez em quando aos velhos hábitos, se tornava cada vez mais evidente o amadurecimento gradual em busca de uma vida mais pura. Com toda certeza, o longo processo foi atrasado algumas vezes por estas recaídas. Já a sua queda pela dança e por tocar os sinos da igreja de Elston foram hábitos mais difíceis de abandonar. Mas esses e outros motivos que ele julgava serem vergonhosos servem para nos mostrar que ele era muito severo consigo antes de sua conversão. Com a visão da época direcionada pelas marés do puritanismo, o Livro dos Esportes, um conjunto de regras a serem seguidas aos domingos, foi publicado novamente. Nota de rodapé. Livro dos Esportes era uma autorização explícita concedida pelo rei para a promoção de atividades esportivas aos domingos, bem como feiras rurais, jogos e danças. Essas atividades eram consideradas pelos puritanos como sendo de origem pagã e por isso uma profanação do sabá, promovendo, segundo criam eles, ocasião para o pecado. Os puritanos discordavam completamente dessas práticas. Para eles, depois do serviço religioso, nossa boa gente não deve ser perturbada, distraída ou desencaminhada por danças folclóricas, fossem homens ou mulheres, competições de arcos, saltos, competições de luta, outras recreações inocentes ou brincadeiras de roda.
Bunyan se encontrava entre os aficionados por esportes, especialmente alguns do tipo de dança em grupo. Desistir desses pequenos divertimentos foi para ele um grande sacrifício, e mesmo quando já não se juntava mais a eles, observava aqueles que, sem problemas de consciência, ainda conservavam suas práticas. Centenas de bons sacerdotes perderam os benefícios concedidos por não ensinar esse tipo de ordenança em seus púlpitos. Em meio às suas dúvidas, a satisfação de ter modificado para melhor a opinião dos vizinhos a seu respeito ajudou o nosso pobre e iletrado pecador a continuar por esse novo caminho que agora havia escolhido. Pois mesmo os melhores de nós somos mais influenciados pela opinião de nossos amigos e vizinhos do que temos consciência ou do que gostaríamos de admitir, até mesmo para nós mesmos. Sobre essa época, podemos imaginar a luta travada na mente ardente e imaginativa do jovem Mascate, e podemos imaginar com alegria a ajuda que deve ter recebido de sua jovem e virtuosa esposa. Os ensinamentos de seu sogro que deixara foram de fato pão lançado sobre as águas, e agora retornavam à sua vida através da conversão e dos esforços de seu distinto genro de tantas maneiras que não terão fim, até que o tempo tenha acabado e os céus e a terra tenham passado. Seu sentimento de culpa e as severas censuras que fazia a si mesmo lhe provocam visões noturnas, que eram a maneira de demonstrar o estado de sua mente em relação aos seus pecados e fraquezas. Embora as visões o atormentassem, elas, sem sombra de dúvida, o ajudaram a buscar a paz que já esperava por ele em um futuro não muito distante. O autor de A Vida de Bunyan, publicado em 1698, era seu amigo íntimo e nos dá um relato preciso dessas visões noturnas. Uma delas é suficiente como exemplo, especialmente porque parecia mais tarde como uma das suas famosas cenas de O Peregrino. O biógrafo conta o seguinte, abre aspas, uma vez ele sonhou que viu o céu em chamas, o firmamento partindo-se em pedaços e tremendo como se estivesse sendo sacudido por fortes trovões. Um arcanjo voava em meio às nuvens tocando uma trombeta, e à direita havia um trono glorioso onde estava sentado alguém que resplandecia um brilho intenso, como a estrela da manhã. Diante disso, Bunyan pensou que se tratava do fim do mundo, caiu de joelhos e com as mãos levantadas em direção ao céu clamou, ó Senhor, tem misericórdia de mim. O que devo fazer? O dia do julgamento chegou e eu não estou preparado. Então ouviu uma voz extremamente alta, que soava por detrás dele e dizia, arrependa-se. Este é o mais vivo e valoroso relato que podemos comparar de perto com a passagem que ele criou para O Peregrino. O cristão está na casa do intérprete e vai até um aposento onde um homem está se levantando da cama, tremendo violentamente, que explica sua condição dizendo ao cristão, eu estava dormindo e sonhei que, diante de mim, os céus tornaram-se escuros como a noite. Trovões e relâmpagos cortavam o firmamento de forma assustadora, que entrei em agonia. Olhei para cima e vi as nuvens suspensas no céu de forma muito estranha. E ouvi um som muito forte, como de trombetas vindo do alto, e vi um homem assentado sobre a nuvem, cercado pelas miríades do céu, e eles tinham aparência de fogo ardente, e todo o céu era como uma chama ardente. E ouvi uma voz dizendo, levantem-se mortos, e apresentem-se para o julgamento. E com isso as pedras se moveram, abrindo os túmulos, e os mortos que estavam dentro deles saíram. Alguns deles pareciam felizes e olhavam para o céu, enquanto outros procuravam se esconder em cavernas debaixo das montanhas. O homem que estava sentado na nuvem abriu o livro e ordenou que o mundo se aproximasse, a uma distância segura entre ambos, pois um fogo intenso saía dele, e que ficasse a uma distância adequada entre o juiz e os prisioneiros que aguardavam o julgamento. Ouvi ser anunciado aos que estavam com ele nas nuvens, ajuntem o joio, suas cascas e restolhos, e lance-os no lago de fogo ardente. Então, próximo do lugar onde eu estava de pé, abriu-se um enorme e profundo abismo, de onde saía fumaça e se viam brasas ardentes e se ouviam sons terríveis. Também ouvi ser dito aos que estavam com eles nas nuvens, recolham o meu trigo e tragam-no para o meu celeiro. Com estas palavras, vi muitos erguerem os olhos para o céu e serem levados para as nuvens, mas eu fui deixado para trás. Busquei um lugar onde pudesse me esconder, mas não consegui, porque os olhos do homem que estava sentado na nuvem continuavam sobre mim.
Todos os meus pecados vinham à minha lembrança e minha consciência me acusava de todas as formas. Depois disso, acordei do meu sonho. O sonho de sua juventude e a reprodução vívida dele, mais tarde em seu grande trabalho, foi sem dúvida resultado da sua ávida leitura das Escrituras enquanto ainda não tinha se regenerado. Pensando sobre elas nas vigílias da noite, tal cena como esta, como está descrita no capítulo 26 de Apocalipse, foi reproduzida de modo assustadoramente nítido em seus sonhos, tendo a ele como pecador endurecido, um participante aterrorizado e abalado no terrível julgamento. Por um tempo, Bunyan praticou a conduta externa de um cristão. Agora ele tinha que ser trazido à salvação de seu pecado e encontrar um caminho para a paz e descanso. Ele nos conta em seu próprio jeito singular e impietoso que, tendo ocasião de ir a Bedford em busca de seu chamado, enquanto envolvido com seu trabalho, ouviu uma conversa de várias mulheres piedosas. Eu ouvi, ele disse, mas não compreendi, pois elas estavam muito fora de meu alcance. Sua conversa era sobre uma nova verdade, a obra de Deus nos seus corações e como também estavam convencidas de seu estado miserável por natureza, como Deus tinha visitado suas almas com seu amor no Senhor Jesus e com que palavras e promessas elas foram renovadas, confortadas e apoiadas contra as tentações do diabo. Elas também discursavam sobre a impureza do próprio coração, de sua descrença e como desprezavam e tinham horror de sua própria justiça, suja e insuficiente, que não lhes podia fazer nenhum bem. Parecia a mim que falavam como se a pura alegria as fizesse conversar. Elas falavam com tanto prazer da linguagem da Bíblia e com tal aparência de graça em tudo que diziam, que para mim era como se tivessem encontrado um novo mundo e elas fossem pessoas que vivessem sozinhas e não deviam mais ser contadas entre seus vizinhos. Mais adiante, ele nos relata que quando ouviram e consideraram o que diziam, ele as deixou e segui com o meu trabalho de novo, mas sua conversa e discurso também foram comigo. E meu coração também se demorava com elas, pois eu fora grandemente afetado por suas palavras. Tanto porque fui convencido por elas de que queria o genuíno sinal de um verdadeiro homem de Deus, como também porque fui convencido por elas da condição feliz e abençoada daquele que era assim. Esta foi uma revelação perturbadora para ele, que havia começado a gabar-se de evitar o mal como uma grande virtude. Certamente, se era tão difícil satisfazer estas mulheres em sua conduta e serviço de Deus, ele ainda tinha que buscar paz e perdão. Passou-se algum tempo até que estes chegassem, mas ele sabia que não devia mais confiar na sua própria força, ou ceder ao mal, pois havia sido ordenado e separado com um intento divino. Esse desespero era seguido de uma pequena chama de esperança, para ser novamente envolvida pela escuridão. Em seu tormento, ele fazia o que era melhor sobre tais circunstâncias. Frequentemente buscava a companhia daquelas mulheres cuja conversa casual tinha proporcionado a ocasião de seu verdadeiro despertar, do qual duas coisas resultaram, as quais lhe trouxeram grande conforto. Abre aspas nas palavras de John Bunyan. Uma foi a grande suavidade e ternura no coração, que me fazia ter a convicção do que elas afirmavam a respeito das Escrituras, e a outra era uma grande inclinação da minha mente para uma contínua meditação sobre isto e sobre todas as outras coisas boas que eu ouvia ou li em qualquer ocasião. Fecha aspas. Mas a evidência mais prática da plenitude do despertamento em sua mente foi a ansiedade do relato de um de seus companheiros, de quem ele gostava muito, que ainda continuava a vida sem Deus, que ele próprio já havia abandonado. Escrevendo a ele depois de um intervalo de vários meses, Bunyan ficou chocado com os impropérios e blasfêmias que antes lhe eram tão familiares. Harry, ele disse, por que você xinga desta forma? O que será de você se morrer nessa condição? Ele respondeu num grande deboche. Quem o diabo teria por companhia se não fosse a mim? No cristianismo, bem como em outras coisas, o grande teste de sinceridade é desejar que outros sejam igualmente abençoados, e como Bunyan tinha dado este passo em seu progresso contínuo, as nuvens que oprimiam a sua alma começavam a se dissipar. Lentamente, ele readquiriu a facilidade para ler, que tinha perdido inteiramente por causa da negligência durante sua infância e início da juventude. Ele ficou transtornado lendo as obras de The Hunters. Nota de rodapé. The Hunters era uma seita radical inglesa com raízes em grupos hereges do século XIV, conhecido pela ausência de valores morais.
criam no antinomianismo, doutrina que nega ou diminui a importância da lei de Deus na vida do crente. Afirma que, sendo salvo pela graça, o cristão não tem obrigação de obedecer às leis de Deus. Um grupo, ficou transtornado lendo as obras de The Hunters, um grupo que, de acordo com seu testemunho, parecia ter crenças e observâncias em sua vida diária, muito semelhante à dos Mormons de nossos dias. Um membro dessa seita, um conhecido de John Bunyan, que praticava e se gloriava em tais abominações, chamando-os de corretos, adequados e superiores a todas as práticas de outros cristãos, assegurando-o de uma imoralidade com a qual pouco sonhava. Não há dúvida de que ele é o original do ateu, em O Peregrino, que almejava fazer o cristão e o esperançoso voltarem a usar a linguagem comum às pessoas desta seita, como Bunyan já as ouvira falar. Ele nos conta que as tentações levadas a ele por este homem para se juntar ao corpo eram adequadas à sua carne. Sendo eu apenas um jovem e minha natureza gozando de sua máxima capacidade, mas Deus, que como eu esperava, havia me projetado para coisas melhores, conservou-me no temor do seu nome e não me permitiu aceitar tais princípios amaldiçoados. Eu comecei a olhar para a Bíblia com novos olhos. Ele diz: e a oração me protegeu dos erros dos Hunters. A Bíblia era muito preciosa para mim nesses dias. O autor do primeiro livro, A Vida de Bunyan, sobre quem já falamos, faz um relato tão assombroso da indecência e profanação da vida dos Hunters e dos acontecimentos em seus encontros à meia-noite, que foi deixado de fora na segunda edição. Consequentemente, é ainda menos adequado para a reprodução agora. Talvez seja suficiente dizer que a prática do mormonismo quanto ao relacionamento entre os sexos é decente se comparado à dos Hunters. A derrota da causa monarquista e completa anulação das leis contra grupos religiosos levou à formação de vários grupos distintos e lhe pareceu por bem, não sendo um intelectual, apegar-se à Bíblia como mestre e guia. E isto, não obstante muitos receios surgidos da aparente confiança de muitos professores, uma confiança que até então, em sua humildade, tristemente lhe faltava. É mesmo singular que aquele que viria a se tornar o maior mestre fora da escritura inspirada e da ilustração alegórica devesse neste tempo ter interpretado literalmente a linguagem figurada da escritura. Ele lera que, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Lucas 17:6. A educação de Bunyan não lhe tinha ensinado o uso e o valor da linguagem figurada, como esta, e ele nos conta que em uma ocasião, enquanto andava entre Elston e Bedford, ele se sentiu fortemente tentado a provar se tinha fé, pedindo a algumas poças na estrada que trocassem de lugar com o chão seco. Ele fora tão longe em seu desejo de testar sua fé, na tentativa de fazer um milagre, que, quando ia orar por esta habilidade, seu bom senso inato veio em seu socorro e lhe mostrou como esta atitude seria ignorante e presunçosa. As dúvidas, esperanças e provações deste período, que tomavam a alma indagadora de Bunyan, são graficamente semelhantes a um navio no mar das eloquentes palestras de Cheever. Ele diz, abre aspas, com grande interesse nós seguimos os movimentos da alma de Bunyan. Você o vê como uma barca cheia de vida cruzando o oceano como um furacão. Pelo brilho dos relâmpagos, você pode descobri-la submergindo e lutando terrivelmente na tempestade à meia-noite. Aí se pensa que tudo está perdido. Então, pode contemplá-la mais uma vez na silenciosa luz do sol ou da lua e as estrelas, e que olham para ela quando o vento sopra suavemente, ou com um vento forte e favorável, ela desliza através das águas. Agora são nuvens, chuvas e fortes furacões, vindos tão repentinamente quanto um relâmpago. Agora mais uma vez suas velas brancas brilham na luz do céu, como um albatroz no horizonte limpo. Finalmente, se tem a última visão, quando havemos entrar no porto do descanso eterno. Fecha aspas. As tentações de voltar ao mundo alternavam-se com as dúvidas de sua própria indignidade, mas todo o tempo ele lutava duramente para penetrar no sentido oculto das Escrituras. Através da meditação, Bunyan entendia que a divisão das Escrituras de Deus em limpas e impuras era emblemática sobre nosso ato de se alimentar da palavra de Deus e a separação, se assim fizéssemos, dos caminhos dos homens sem Deus. Ele não pensava que fosse suficiente fazer um ou outro, mas que devíamos fazer os dois,
recebendo em nós a palavra e mostrando que a recebemos, separando-nos dos pecados que mais apreciamos. O significado espiritual da dispensação mosaica era um assunto favorito dele e tem grande atenção em seus vários escritos, especialmente em O Peregrino, quando o cristão e o fiel analisam o caráter do personagem Tagarela, o qual trazemos à atenção do leitor, como um exemplo singular do extraordinário talento de Bunyan nesta direção, um talento que levou Edson, viveu de 1672 a 1719, o grande ensaísta inglês, a enfatizar que, se Bunyan tivesse vivido e escrito durante o surgimento da Igreja Cristã, ele teria sido considerado um dos maiores pais da Igreja de Cristo.